Olá, um excelente dia para você que decidiu começar o seu dia bem informado. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro. Manhã no ar está começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Corpo de homem encontrado queimado, com mãos e pés amarrados no Buraquequara. Cansados, moradores plantam árvore em um protesto no buraco na zona oeste da cidade. A principal. Defesa Civil monitora mais de 700 áreas de risco em Manaus. Com previsão de chuvas acima da média, a situação pode piorar. Em Manaus, existem mais de 700 pontos como esse. Locais onde os moradores convivem com medo de enchentes e deslizamentos de terra. Aqui no estúdio, o assunto é violência doméstica contra a mulher. Os casos aumentaram mais de 15% em Manaus. No esporte, o Nacional encara o Ponte Preta pelo jogo válido pela Copa do Brasil. No Barezão, Faixa é condenado em caso de racismo e perde 3 pontos na competição. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. Nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante através da nossa página no Facebook. Interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E o mercadinho é assaltado pela 4ª vez no bairro Novo Aleixo. Através das câmeras de segurança, é possível perceber o suspeito chegando em um carro. Mas que ninguém imaginava é que o veículo era roubado e o motorista estava sendo feito refém. O medo e a insegurança têm tomado conta dos moradores do bairro Novo Aleixo e principalmente dos comerciantes aqui desta área da cidade. Por isso, é bem comum os mercadinhos terem esse tipo de grade bem na entrada do estabelecimento, que é justamente para inibir a ação dos criminosos. Só que eles estão cada vez mais criativos, tentando driblar a segurança. Apesar desta grade, este mercadinho foi alvo de criminosos e aquela câmera de segurança ali registrou toda a ação. Na última quinta-feira, por volta das 2h30 da tarde, observe as imagens. O carro se aproxima, modelo Gol, é estacionado. O homem desce. Ele se passa por cliente. Ele chega no portão e pede uma botija de gás. Diz que o gás dele acabou depois do almoço e que ele queria comprar o item. Mas, na verdade, o que ele queria era praticar o mal. Obviamente que quem estava no caixa não desconfiou da ação, abriu o portão e foi pegar a botija de gás. Foi nesse momento que esse criminoso aproveitou a situação, entrou aqui no mercadinho e anunciou o assalto, sacou a arma e pediu toda a renda do dia, cerca de R$300. Ele levou também os celulares dos funcionários aqui desse local e a proprietária, a dona do mercadinho, que está grávida de 8 meses, ia chegando aqui ao local e percebeu que, na verdade, se tratava de um assalto. Ela foi a vítima, ameaçada de morte diversas vezes. Eu abri o portão, né? Ele já entrou já atrás de mim, já sacando a arma, já anunciando que já era um assalto. Aí ele pegou meu esposo de surpresa, que estava aqui no caixa. Aí eu permaneci todo o tempo aqui na porta, né? Que ele disse, não sai daí que eu vou te atirar. Depois, através das redes sociais, vocês descobriram que, na verdade, tinha um refém também dentro do carro, que era o dono do veículo. Isso, conforme a gente foi compartilhando o vídeo do assalto, a gente pôde perceber que o carro também era roubado e que o dono do carro estava de refém, junto com mais outro bandido dentro que também estava armado. A vítima, depois desse assalto, chegou a passar mal, foi levada à maternidade, mas agora passa bem. Depois desse susto,
As vítimas aqui descobriram que o refém foi deixado no bairro São José e o carro dele foi abandonado horas depois em um outro ponto da cidade. Agora, os proprietários aqui do mercadinho estão bastante assustados com a situação porque a grade e nem a câmera inibiram a ação desses criminosos. Essa já é a 4ª vez que o estabelecimento é assaltado. E uma clínica veterinária foi assaltada na zona norte da cidade. Esse crime chocou as pessoas que estavam por lá, entre clientes e funcionários. Sexta-feira, dia 2 de fevereiro, era por volta de 3 horas da tarde, quando um veículo de frete, uma picape, veio em direção aqui à rua C do conjunto Ribeiro Junho. Eles pararam aqui ao lado dessa clínica veterinária. 2 homens estavam dentro desse veículo. Um deles desceu de camisa azul, andou aqui pela rua principal, aqui pela rua Paulo Eduardo de Lima, observando os estabelecimentos comerciais. Foi até esta parada de ônibus e voltou. Quando ele retornou, o objetivo, ele já tinha em mente, era assaltar justamente essa clínica veterinária. E aproveitou o momento exato da chegada de uma funcionária que estava de moto. Quando ela estacionou a moto, ele abordou com uma arma e obrigou a moça a entregar a bolsa. E mais, num momento de raiva, ele obrigou ela a vir até a porta e a abrir o estabelecimento comercial. As imagens foram gravadas por câmeras de segurança, o momento total da ação deste criminoso. E que jamais sairá da cabeça desta funcionária os momentos de pânico e terror que viveu. É sensação de total impotência, né? Uma fragilidade que toma conta da gente, um nervosismo, assim, porque ele estava armado. E na hora dessa a gente nunca sabe o que se passa pela cabeça, né, de um ladrão desse, uma pessoa que é capaz de assaltar, de expor dessa maneira. Então a sensação é que ele pode atirar a qualquer momento, que a gente pode perder nossa vida a troco de tão pouco, né? Desesperada porque viu que o bandido estava muito agressivo, a recepcionista correu para abrir a porta. Você já percebeu nesse momento que se tratava de um assalto. Como é que ficou esse sentimento, já sabendo que se tratava de um crime que seria vítima? É um sentimento de medo, né? Porque no primeiro momento a gente não sabe o que fazer. E quando eu vi que ele estava com a arma na cintura da doutora, aí eu tive que abrir a porta, não tinha para onde correr. Aí eu fui, abri a porta e eu pensei que ele já só ia colocar ela para dentro e ia correr, mas não. Eu ainda tentei fechar a porta, ele entrou, pediu o dinheiro, pediu o celular e ainda tentou trancar a gente pelo lado de fora. E correu. Além da sensação de impotência e do trauma que fica a essas pessoas que são vítimas de criminosos, existe um outro detalhe. Porque ainda na sexta-feira, os proprietários foram até a delegacia, o 6º Distrito Integrado de Polícia, e registraram um boletim de ocorrência. O problema é que, mesmo levando informações importantes à polícia para que os criminosos fossem presos, a resposta não foi agradável. Não foi a resposta que todo cidadão de bem quer ter da segurança pública do Estado. Fomos na delegacia, falamos, meu amigo, acabou de acontecer o assalto, está aqui o endereço, o número da placa, o endereço da pessoa. E o investigador falou que, infelizmente, segunda-feira que poderia iniciar as investigações. E até agora não obtivemos uma resposta. E 4 jovens desacataram guardas municipais no Parque dos Bilhares durante o fim de semana. Houve uma confusão, alguns deles foram agredidos e os envolvidos foram parar na delegacia. O que pensar quando quem deveria garantir a segurança da população se transforma em vítima? Foi o que aconteceu nesse fim de semana aqui no Parque dos Bilhares. A guarda aqui da área é feita pela equipe municipal, pela Guarda Municipal.
que é responsável aí pelo patrimônio público, por algumas áreas da cidade, mas eles, embora utilizem um uniforme parecido com o da polícia, aquela roupa verde, não podem andar armados. No domingo, por volta de 5 horas da tarde, eles estavam aqui, eram 3 guardas municipais, quando de repente eles precisaram abordar 4 jovens que estavam ensaiando. Um dos jovens começou a urinar num lugar que não era adequado, assim mesmo, na frente de todo mundo. E aí o guarda foi repreendê-lo por isso. O que aconteceu é que com essa repreensão, começou uma grande discussão entre os 4 jovens e entre os 3 guardas municipais. Um dos guardas foi agredido a princípio e ele também revidou. Os outros 2 chegaram para conter, para atender essa ocorrência e aconteceu ali uma agressão de ambos os lados. Tanto que 2 guardas municipais tiveram escoriações e foram levados para o hospital. E 2 jovens que acabaram sendo detidos pela guarnição que passava aqui pela área também tiveram problemas, também tiveram que passar por um exame médico. Esse caso acabou sendo levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia, que fica no Parque das Laranjeiras e que estava de plantão. Um dos guardas, o único que não ficou tão ferido, que não precisou ir para o hospital, foi fazer a denúncia e a guarnição acabou levando os jovens detidos por essa ocorrência. Agora, esses jovens não vão ficar presos, foram aí apontados por lesão corporal e depois esse caso foi encaminhado para o 22º Distrito Integrado de Polícia, que é a delegacia que atende a área do Parque dos Bilhares. Então, algumas pessoas foram lesionadas, tanto guardas municipais quanto frequentadores lá do local, e por conta disso não houve condições de que todas as partes estivessem aqui na delegacia para ser iniciado o procedimento, que no caso seria um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, por se tratar de 2 crimes de menor potencial ofensivo. E eles foram encaminhados para onde? Bom, eles foi emitida aqui requisição de corpo de delito, foram encaminhados ao ML, a fim de que fosse realizada essa perícia, bem como foi emitido um ofício para o CIOPS, a fim de incluir no procedimento as imagens de como ocorreu a confusão. E o homem é preso por tentativa de estupro de vulnerável. A vítima, uma menina de 12 anos, frequentava a mesma igreja que o suspeito. Judson Pacheco Arcos, de 32 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira pela equipe de policiais civis da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter. O Judson estava indo ao Fórum Ministro Enoque Reis quando foi preso pelos policiais. Existia um mandado de prisão em aberto, expedido pela juíza Patrícia Chacon, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Judson estava sendo condenado por uma tentativa de estupro de vulnerável que aconteceu em 2013. A história foi a seguinte: Judson frequentava uma igreja na Zona Norte junto com uma garota e os pais dessa garota de 12 anos de idade. Ele pediu uma ajuda, uma doação de uma resma de papel. Quando a menor foi até a casa de Judson, segundo as denúncias, ele tentou beijá-la e pegou em suas partes íntimas. Só não estuprou porque ela conseguiu fugir e o denunciou na polícia. Ele chegou a ser preso, ficou 2 dias na penitenciária e foi responder em liberdade. Só que agora, os policiais civis da Polinter cumpriram esse mandado de prisão na manhã desta segunda-feira após uma denúncia anônima via telefone. Com sucesso, foi verificado que o indivíduo se encontrava no fórum, então a gente deu cumprimento ao mandado de prisão. Ele chegou a conversar com a equipe da Polinter, chegou a explicar, a confessar alguma coisa? Ele não quis entrar em maiores detalhes, como a maioria aí desses estupradores, ele nega, ele fala que a família da menor que inventou a história, ele não confirma. E o que acontece com o Judson a partir de agora, delegado? Agora ele vai cumprir já a pena, porque já está na fase da sentença penal condenatória e vai ser encaminhado para a penitenciária. Nós tentamos conversar com o Judson, mas ele negou todas as informações, todas as acusações, não quis gravar entrevista com nossa equipe, mas ele está sendo encaminhado ao complexo penitenciário Anísio Jobim, onde irá cumprir sua pena no regime semiaberto.
E o corpo de um homem foi abandonado na noite de ontem, próximo ao balneário do Remanso do Boto, no bairro Puraquequara. Segundo informações de testemunhas, ao ser jogado no local, ele ainda teve o corpo incendiado. E quem traz outros detalhes sobre esse crime é a repórter Amanda Amorim, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Amanda, bom dia. A polícia já identificou a vítima e quem pode ter cometido esse assassinato? Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos. Ainda não, viu? Será realizado um exame de DNA pela arcada dentária ou pelo cabelo desse homem que até o momento não foi identificado e que teve seu corpo queimado parcialmente, viu? Esse corpo acabou sendo encontrado por volta das 10h40 da noite de ontem por uma moradora bem na entrada do balneário Remanso do Boto, que fica no Puraquequara. Essa mulher, que não teve o seu nome revelado por questões de segurança, estava passando pelo local quando se deparou com a vítima. Ainda de acordo com ela, foi ela mesma que denunciou esse caso, ligou para os policiais da 28ª SICOM que atenderam esta ocorrência, acionaram o ML, também a perícia e a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ela afirmou que teria sido um carro preto de placa não identificada que deixou essa vítima no local e em seguida eles atearam fogo. Tinha o apoio ainda de um homem em uma motocicleta. Em seguida, eles fugiram do local. De acordo com informações preliminares da própria perícia, é possível afirmar que esse homem foi morto com várias pauladas na região da cabeça e em seguida foi queimado. No momento desta ocorrência, os policiais da 28ª SICOM, Adriane, eles notaram que essa vítima estava com as mãos e pés amarrados para trás com uma corda, tinha também uma tatuagem com o símbolo de um palhaço, que significa aí matador de policial. Infelizmente, ainda não há informações sobre a autoria desse crime, porém, a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, que agora vai aguardar, esse exame aí de DNA justamente para identificar essa vítima e em seguida comunicar a família. Além de comunicar a família, tem que iniciar esse processo de investigação, né? Essa é uma característica de execução, as características desse crime. Normalmente são crimes tão violentos assim, são cometidos por gente relacionada ao tráfico de drogas, né? Que é uma morte em que as mãos e os pés estavam amarrados, o corpo teria sido incendiado com ele ainda vivo, né? Então é uma morte realmente muito cruel e possivelmente com uma característica de execução, característica de tráfico de drogas. Obrigada, Amanda, pelas informações. E quase uma semana depois do início de uma força-tarefa envolvendo várias secretarias municipais, a reforma do terminal de integração da Avenida Constantino Nery, o T1, no centro de Manaus, ainda não satisfez os usuários do transporte coletivo. A nossa equipe de reportagem foi até o local para ouvir a opinião dos usuários. A dona Raimunda trabalha há mais de 5 anos aqui no Terminal 1, na Constantino Nery. Pergunto para ela o que mudou com a revitalização que aconteceu na semana passada. E a resposta é essa. Não reformaram até agora nada. Só aumentaram aqui esse piso aqui, deixaram tudo bagunçado aí, que eu tô sem luz, que corre todo meu fio aí, ó. Disse que iam ajeitar a grade, não ajeitaram até agora. Tá ruim. O sentimento da dona Raimunda é o mesmo de muitos que dependem desse lugar todos os dias. A reforma que eu vi só foi que mudaram, só aumentaram o piso. Somente isso, as grades não melhoraram nada, não pintaram o terminal. Ainda tem que melhorar muito ainda. Olhando o terminal, percebemos que, de fato, os telhados foram lavados. O piso utilizado pelos ambulantes e usuários também foi melhorado, apesar de agora ter ficado ainda mais alto, o que dificulta a vida de pessoas idosas e com problemas de locomoção. Aqui vaza água também, então não consertaram o goteiro, então as coisas realmente necessárias para fazer uma reforma aqui não consertaram. Inclusive, os banheiros aqui, tem dias assim que não tem nenhum. Um deles, de um lado, já não funciona há muito tempo. Tem banheiro aqui que fica vazando água e quando o ônibus passa, a água imunda, servida dos vasos sanitários, fica caindo e molhando passageiros se a janela do ônibus estiver aberta. É uma série de complicações esse terminal tem aqui. Um dia antes da revitalização começar, entrevistamos o coronel Franclides Ribeiro, superintendente da SMTU. Ele diz, entre outras coisas, que a pista por onde os ônibus passam vai ser asfaltada. É uma repaginação, nós estamos pintando, nós estamos
verificando o piso, a situação do asfalto, a situação dos banheiros, né? Então, é o cuidado com a coisa pública, né? A República, esse é o nosso entendimento, né? Como podemos ver, os buracos continuam e acabam, em dias de chuva, molhando quem fica na plataforma. A buraqueira aí fica só as poças de lama e o ônibus passa e jorra água para cá. A drenagem aqui é muito péssima, entendeu? Então, dia de chuva, a gente fica sendo molhado aqui a hora toda. E apesar de terem estipulado um prazo de 48 horas para a revitalização, agora, segundo uma nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra ainda está em andamento e deve durar algumas semanas. Enquanto isso, é a população que continua sofrendo. Eu acho que nós merecemos muito mais, né? As pessoas que precisam, que vêm todo dia, que necessitam, acho que precisa muito mais. E como você viu aí na reportagem, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, todo esse trabalho que já foi desenvolvido é apenas a fase inicial, mas ainda falta muita coisa para ser finalizada. De acordo com as informações da Prefeitura, o trabalho vai ser finalizado nas próximas semanas. E moradores do conjunto Viver Melhor fizeram uma manifestação no início da noite de ontem. Eles querem que os ônibus do transporte executivo sejam autorizados a circular no local, já que só 2 linhas de coletivos atendem a população na área. No vídeo gravado por um cinegrafista amador, os moradores aparecem ateando fogo em pneus e fechando as principais ruas do conjunto Viver Melhor. A manifestação começou por volta das 7 da noite e só terminou depois das 9, quando os bombeiros chegaram para apagar as chamas. A reivindicação foi para pedir a circulação de ônibus do transporte executivo no conjunto, já que os coletivos e os alternativos não estão sendo suficientes. Chamar a atenção do prefeito, chamar a atenção do secretário da SMTU, que ficou de dar uma resposta para a gente na quinta-feira passada. Então não deu, então a população hoje passou por um caos, as linhas todas pararam, a açaí parou aqui dentro desde as 4 da manhã. Então quem nos socorreu aqui dentro foi o executivo. Os moradores dizem que entregaram um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas, solicitando à Secretaria Municipal de Transportes Urbanos autorização para a circulação dos executivos. Aqui nós somos 10 mil famílias, algo em torno de 60 a 80 mil moradores. Só para uma linha de ônibus que é o 356 e o 358 que é terminado Cachoeirinha. Não suporta, os ônibus é todo o tempo lotado. São 23 mil assinaturas, são 23 mil pessoas que querem um transporte melhor. E fora que a gente não pediu a assinatura, né? Acho que tem que ter um respeito, tem que ter dar uma olhadinha melhor. O Viver Melhor ele tá carente de muita coisa. Atualmente, 2 linhas do transporte coletivo e 20 do alternativo atendem o conjunto Viver Melhor. Caso não tenham uma resposta da SMTU, os moradores prometem uma nova manifestação nesta terça-feira. E mais uma árvore foi plantada na cidade, mas nesse caso não foi para arborizar, não. Foi para aproveitar mais um buraco numa rua no bairro União da Vitória, na zona oeste de Manaus. Mais um protesto pela falta de infraestrutura nos bairros da cidade. O vídeo foi enviado para nós pelo Rodrigo, morador e comerciante da área onde a árvore foi plantada. Esse é mais um protesto de quem mora no bairro União da Vitória. Essa rua é a Peixe Cavalo, a principal. A árvore já foi até retirada do local, mas o buraco continua, bem em frente ao comércio do Seu Augusto. Essa principal aqui, isso é uma vergonha, porque o fluxo veio aqui é muito grande, entendeu? Então a rua, ela foi feita, não tem embalamento, entendeu? Então a rua que tem embalamento, ela acumula muita água, então acumulando água, o asfalto não aguenta, não resiste o asfalto, entendeu? Então não tem drenagem, entendeu? A gente tem carro, é um perigo isso aí, esse buraco que você está vendo aqui, ó. Isso é um perigo, esse buraco. E, geralmente, quando chove, os buracos cobertos d'água, ninguém vê, entendeu? Já quebrou o carro aqui, isso é um perigo. Quem depende de calçadas para andar a pé, também não encontra. É o caso da professora Sandra. Há 3 anos, ela mora aqui no bairro. Eu estou preocupada agora no início das aulas,
onde, como essas crianças podem transitar aqui. Se não tem calçada, as pessoas fazem as calçadas de comércio. É muito difícil. O Marrom é locutor de comércio. Trabalha e já sabe que esse ano muitos políticos devem passar por aqui, prometendo soluções. Afinal, é ano de eleição. Mas é que está faltando respeito com os impostos que são recolhidos pela prefeitura. E esse dinheiro, claro que eles têm direito a receber uma parcela dos impostos nossos, mas vamos olhar por isso aqui, olhar por essa população. Mas ele já sabe também como eles vão entrar aqui. De carro, provavelmente não vai ser. Vão ter que vir de helicóptero ou de avião e pular de paraquedas aqui na comunidade para poder falar com o povão. Até quando isso vai? Situação complicada que ainda não foi resolvida, e mesmo com o protesto da árvore, como a gente viu na reportagem, o buraco continua por lá. Nós já entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é responsável pela pavimentação e por cuidar das vias públicas da cidade, mas até agora não tivemos uma resposta. E com a previsão de chuvas acima da média, aumenta também a preocupação com as áreas de risco, que em grande parte estão concentradas nas zonas norte e leste de Manaus. 734 pontos têm sido monitorados diariamente por equipamentos instalados nas casas de moradores. E são eles que ajudam a Defesa Civil nesse trabalho. Atenção, morador do Parque Mauá, quero alertar vocês que a chuva hoje pode trazer consequências. Se você ver que está correndo algum perigo, vamos sair desse local e procurar um local mais seguro para vocês poderem sobreviver. O aviso de hoje foi só uma simulação, mas faz parte da rotina do Vitor. Ele tem um pluviômetro em casa, equipamento instalado pela Defesa Civil e que monitora a intensidade das chuvas. Assim, ele consegue alertar os vizinhos para que tomem medidas de segurança ou acionem as autoridades antes de uma tragédia acontecer. Quando começa a chuva, aí eu monitorando ali a máquina, né? Aí está chegando milímetro de chuva e fico despreocupado. Baixou de lá, já começa, aí ligo a voz, né? Aí assim que dá ligo a voz, eu comunico para os moradores, que senão eu saio avisando para os moradores, né? Casa em casa. Essa área na comunidade Parque Mauá é considerada de alto risco pela Defesa Civil. Em Manaus, existem mais de 700 pontos como esse, locais onde os moradores convivem com medo de enchentes e deslizamentos de terra. Medo que, até abril, vai ser diário. A previsão é de chuvas acima da média para esse período, por causa do efeito Laninha, que esfria as águas do Oceano Pacífico e acentua o chamado inverno amazônico. Realmente, né? O solo tem uma capacidade de absorver a água, né? Essa capacidade já deve estar chegando no seu limite, né? E aí, quando esse limite é atingido, começa a deslizar, né? Quer dizer, pode deslizar, né? Começa a escorrer na superfície, podendo acontecer os deslizamentos. Então, atenção redobrada no período chuvoso. Por outro lado, a Defesa Civil espera a redução das ocorrências nos próximos meses. No inverno anterior, em dezembro de 2016, foram 389 chamados e 364 em janeiro de 2017. Em dezembro de 2017, esse número caiu para 99 ocorrências e em janeiro passado foram 126. A Defesa Civil atribui essa redução justamente ao trabalho de pessoas como o Vitor, nos núcleos de proteção comunitários. Existem 8 espalhados nos bairros onde a chuva causa mais estragos, especialmente nas zonas norte e leste. A ação de moradores treinados ajuda a reduzir os riscos, melhora o monitoramento e diminui o tempo de resposta das equipes. E aí eles são o olho da Defesa Civil lá, né? Orientando, não deixando o vizinho cortar o barranco, não deixando jogar lixo ali numa lixeira viciada. Isso para a gente tem sido muito positivo, que a gente vê nos números, né? O foco da Defesa Civil hoje é a gente investe mais na prevenção, para que a gente futuramente venha reduzir muito mais ainda esse número de ocorrência. E desde o início do ano já estão em vigor as mudanças nas certidões de nascimento e casamento no Brasil. As novas regras permitem, por exemplo, incluir nomes dos chamados pais de criação em registros civis sem precisar de decisão judicial.
A ideia é facilitar a emissão de registros civis. A determinação está valendo desde janeiro em todo o país. Entre as mudanças, além de agora ser obrigatória a inclusão do CPF nas certidões de nascimento, casamento e de óbito, agora também é possível incluir o nome dos pais socioafetivos nas certidões de nascimento. São aqueles pais que, mesmo não sendo geneticamente ligados à criança, participaram da criação. Mas para que haja essa mudança, todos os pais, tanto biológicos quanto os socioafetivos, precisam vir ao cartório. Caso contrário, só a Justiça pode autorizar essa mudança. Isso é importante porque resolve um problema familiar, um problema social da criança, né? Que realmente, efetivamente, quer ter um pai, quer ter uma mãe. Para solicitar o registro, é preciso documento de identidade, CPF e comprovante de residência de todos os interessados. Essas crianças elas podem ter até 2 pais biológicos e 2 pais socioafetivos. Ou pode ser só um pai ou só uma mãe socioafetivos. E os estudantes que utilizam ou vão passar a utilizar a meia passagem têm até o próximo domingo para se cadastrar ou fazer o recadastro no sistema do Sinetran. Até agora, mais de 104 mil estudantes já atualizaram as informações. E sobre esse assunto eu converso ao vivo com a Amanda Amorim, que tem outros detalhes. Olá, Amanda, explica para a gente como funciona o procedimento para conseguir fazer o recadastro ou cadastro no Passa Fácil. Olha, Adriane, quem deixar para a última hora pode aí correr o risco de começar as aulas sem o benefício aí da meia passagem. Até porque o Sinetran, ele só libera esses passes a partir do momento que ele recebe a confirmação da própria instituição de ensino. Ah, mas eu atualizei os meus dados no ano de 2017. Vai ter que atualizar novamente no ano de 2018. Porque você pode ter mudado de faculdade, você pode ter passado de série e você também pode ter mudado de endereço, ou seja, você precisa atualizar esses dados justamente para evitar fraudes. O que esse aluno precisa fazer? Quais são os procedimentos? Ele precisa primeiramente entrar no site estudantes.manaus.m.gov.br. Lá, esse aluno vai preencher todo um formulário com o seu nome completo, vai inserir o documento dele de identidade, CPF, vai informar se ele mudou de instituição, se ele mudou de curso de faculdade, se ele passou de série ou também se ele mudou de endereço. Depois disso, esse candidato ele vai ter que aguardar a confirmação do próprio Sinetran, viu? Que vai validar de acordo aí com a instituição de ensino, que vai confirmar se esse aluno está estudando ou não. Depois disso, esse candidato ele vai ter aí os passes liberados, até porque, Adriane, se esse candidato chegar em um posto de atendimento do PAC e ele se deparar com uma situação constrangedora do cartão dele estar bloqueado, é porque ele não atualizou esses dados, ou seja, ele precisa entrar no site e confirmar, viu, essas informações. Agora, para aqueles estudantes que nunca tiveram esse benefício da meia passagem, eles precisam se dirigir ao próprio Sinetran mesmo, que fica localizado ali no centro da capital, na Avenida Constantino Neri, bem próximo ao Terminal 1. Lá é necessário ele levar o documento dele, a cópia, né, e o documento original de identidade, CPF, o comprovante de residência, 2 fotos 3x4, ou se ele não tiver, lá mesmo eles tiram essa foto. Depois disso, esse candidato ele necessita levar a declaração da escola dele ou a própria declaração da faculdade, informando, confirmando que ele está estudando. Após isso, esse candidato vai aguardar, o Sinetran vai entrar em contato com ele e depois de alguns dias ele já recebe essa carteirinha e já vai estar liberado os passes para esse aluno. Agora, se for menor de idade, é necessário a presença do responsável justamente para realizar esse cadastro, viu, Adriane? Agora é importante enfatizar que se esse candidato não conseguir se cadastrar ou realizar o recadastramento até o dia 16, não tem importância, viu? Ele pode atualizar esses dados durante o ano letivo, só comparecer no próprio Sinetran ou entrar até mesmo no site. É importante citar que esse benefício ele é justamente para aqueles alunos, para aquelas pessoas que necessitam aí da meia passagem, que utilizam o transporte coletivo, até porque a passagem de
de ônibus já está cara, né? Infelizmente, né, os ônibus não são aqueles ônibus que os alunos e os estudantes esperavam ter aqui na capital amazonense, mas já garantindo a meia passagem, com certeza já reduz aí um pouquinho o custo, né? Porque esse aluno já gasta tanto com apostilas, com cadernos e com outras questões na própria faculdade e no próprio colégio, reduzir um pouquinho esse valor justamente na passagem de ônibus, com certeza já auxilia bastante esse aluno que sai todos os dias, né, Adriane, de casa. Ou seja, não perde esse benefício, entra no site, vou repetir mais uma vez, estudantes.manaus.am.gov.br. Lá você vai atualizar os seus dados, tá? Colocar lá se você mudou de endereço, se você passou de série ou se você mudou de instituição. Agora, os alunos que desejam tirar pela primeira vez, eles precisam comparecer no próprio Sinetran, que fica localizado no centro da capital, na Avenida Constantino Neri, bem próximo ao Terminal 1. Até o dia 16 é necessário realizar esse cadastramento, mas se ele não realizar, não tem problema, ele pode atualizar os dados durante o ano letivo. Adriane. O único problema é que ele pode ficar sem o benefício, né? Que é um desconto de 50% na passagem, porque vai ter que esperar esse sistema de validação, né? O Sinetran reconhece, mas aguarda a confirmação da instituição de ensino de que, de fato, aquele aluno está matriculado ali. E só assim libera. Então, quanto mais tarde o aluno deixar para que isso aconteça, pode ser que na quinta-feira, depois da quarta de cinzas, quando as aulas voltam nas escolas públicas, ele ainda não tem esse benefício garantido. Obrigada, Amanda, pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. A gente fala da queda no número de usuários do transporte coletivo e da retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Lá na Câmara Federal, metade da bancada amazonense não apareceu na sessão. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí.